Crianças, hoje são 29 de outubro e em língua portuguesa nós vamos estudar linguagem e construção do texto na página 124, tá bom? Que trata do assunto e partes de artigo de opinião. Nós estamos estudando o artigo de opinião pré-adolescente à criança de Roseli Saião. Tá? Eu já expliquei para vocês que o artigo de opinião é um texto, tá? Em que o autor aborda um determinado assunto, certo? E nesse assunto ele traz um conjunto de argumentos para defender uma opinião, tá? Para defender uma opinião. Então, questão número 1. Marque um X na alternativa que melhor expressa o assunto principal do texto. Você vai marcar um X, tá? Aqui, ó, na alternativa em que trata do principal assunto daquele texto. Do que trata aquele texto? Né? Qual é o assunto principal do texto pré-adolescente à criança? Qual é o tema principal desse texto? Só uma resposta aqui é correta, tá bom? Vamos ver o primeiro quadrinho. Crítica aos adultos que se comportam como crianças. Esse aqui é o principal assunto do texto. Crítica aos adultos que se comportam como crianças. Se você acha, você marca o quadrinho. Crítica à expressão pré-adolescente e estímulo para que a criança aproveite a infância. Será que é esse o principal assunto do texto? Vou ler mais uma vez. Crítica à expressão pré-adolescente e estímulo para que a criança aproveite a infância. Próximo quadrinho. Conselhos para as crianças brincarem muito, porque no futuro não poderão mais brincar. Será que esse é o principal assunto do texto? E será que uma pessoa na fase adulta não pode brincar, né? Depois, aviso para as crianças que elas ficarão velhas. Será que o texto trata disso? De avisar para as crianças que elas um dia vão ficar velhas? Qual é o assunto principal desse texto? Tá bem simples, tá bom? Segundo, podemos dizer que o texto que você leu é dividido em 3 partes. Veja, o texto que você leu, ele tem essas 3 partes: opinião, argumento e conclusão. Vamos para a opinião. O que é a opinião, tá? É a posição que a autora defende sobre o assunto, ou seja, é aquilo que ela defende. Aquilo que ela defende é chamado de opinião, certo? Por exemplo, ida de crianças para festas. Muita gente concorda, muita gente discorda. Né, em festas adultas, por exemplo, mesmo que acompanhado dos pais. Eu, professor Elielto, tenho uma opinião, sou contra. Sou contra a presença de crianças em festas adultas. Né? Agora, eu tenho que ter argumentos para defender essa opinião, certo? O que é o argumento? As ideias, os fatos para exemplificar e o raciocínio usado para defender a opinião. Quais são meus argumentos? Bem, a minha opinião sou contra crianças em festas adultas. Mas eu tenho que ter argumentos para defender essa minha opinião. Então, que argumentos eu posso utilizar? Eu posso dizer que crianças em festas adultas, elas podem ter acesso a bebidas alcoólicas. Elas podem ver pessoas bebendo, né, bebidas alcoólicas e apresentando comportamentos inadequados, e depois elas vão querer repetir esses comportamentos, tá? Eu posso dizer também outro argumento, que em festas adultas pode haver brigas e as crianças podem ser atingidas, né? Veja só, olha os argumentos que eu estou utilizando. Esses 2 argumentos eu estou utilizando para defender a minha opinião. Qual é a minha opinião? Que crianças não podem ir para festas, não deveriam participar de festas adultas. Mas outras pessoas podem ter uma opinião totalmente diferente da minha, tá bom? Certo? E a conclusão é a ideia final da autora, é quando ela termina aquela ideia, né? Aqueles argumentos, depois de ter apresentado suas opiniões e argumentos. Quando ela fala, então ela vai ter uma conclusão, uma ideiazinha final, certo? Leia as frases a seguir e indique a qual dessas partes cada uma se refere. Escreva nos quadrinhos. O que você vai escrever? Você vai escrever O para a opinião da autora. Onde for a opinião dela, você vai colocar a letra O. Onde for opinião, você vai colocar a letrinha O. Onde for argumento, você vai colocar a letrinha A. A para argumento. E C para a conclusão, ou seja, para a finalização das ideias da autora.
certo? Então, O é a opinião, A são os argumentos que ela usa para defender a opinião, certo? C, para a conclusão. Eu vou mais uma vez explicar uma outra situação antes de começar a fazer essa leitura, tá? Por exemplo, hoje, um adolescente de 16 anos, por exemplo, ele, se ele cometer um crime, como por exemplo um assassinato, ele não vai preso, porque ele é menor de idade. E a sociedade é muito dividida nisso. Muita gente acha que os adolescentes deveriam, sim, pagar pelos seus crimes que cometem, embora sejam adolescentes. Então, tem gente que defende essa opinião. Olha, o adolescente tem 16 anos, mas ele matou, ele precisa pagar pelo seu crime. Agora, criança, para defender essa opinião é preciso ter argumentos. Que argumentos as pessoas podem usar para defender essa opinião? Elas podem dizer que um adolescente de 16 anos já sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Elas também dizem que quem, por exemplo, num assassinato, por exemplo, né, o assassino vai continuar livre e a pessoa que morreu, que foi assassinada, vai ser, né, presa para sempre, né? Dizem também que se um adolescente pode votar, já com 16 anos, ou seja, se ele tem todo um juízo para participar de uma eleição, por exemplo, por que ele não pode pagar por um crime? Quer dizer, são argumentos, tá? Então, opinião, eu vou defender uma ideia, mas para me defender essa minha opinião, eu preciso ter os argumentos para poder defender, porque senão ninguém vai concordar comigo. Senão, eu não vou convencer ninguém, tá bom? Então, vamos lá. A expressão pré-adolescente não define o que a pessoa é. A expressão pré-adolescente não define o que a pessoa é. Será que isso aqui é uma opinião? Será que isso aqui é um argumento? Ou será que isso aqui é a conclusão? Tá? Isso aqui é um argumento. Aí eu vou colocar a letra A aqui. Argumento. Certo? Vou ler mais um. Eu acho, ó, toda vez que começar com eu, criança, certo? Já saiba, é uma opinião, tá bom? Então, eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Isso aqui é uma opinião da autora, tá? Tanto que começa com eu acho. Então, aqui é uma opinião. Vou fazer o outro, tá? Para vocês, certo? Há adultos que se comportam como crianças. Há adultos que se comportam como crianças. Isso é um argumento ou isso é uma opinião? Certo? Isso é um argumento ou uma opinião? Isso aqui é um argumento. Ela está argumentando que tem adultos que se comportam como crianças. Tá? Então, certo. E você vai fazer os próximos. Aqui vai ter mais opiniões, vai ter argumentos e vai ter conclusão. Tem uma frase aqui que vai concluir, certo? Você vai colocar a letra C na frase que concluir, tá bom? Continue sua atividade. Boa sorte, a gente conversa no grupo.